Livro dos Espíritos, capítulo 11, os três reinos. Os animais e os homens. Questão 592. Se compararmos o homem e os animais com respeito à inteligência, a linha demarcatória parece difícil de ser estabelecida porque certos animais têm, a esse respeito, uma superioridade notória sobre certos homens. Essa linha demarcatória pode ser estabelecida de maneira precisa? Sobre esse ponto, vossos filósofos não estão quase nada de acordo. Uns querem que o homem seja um animal, outros que os animais sejam um homem. Estão todos errados. O homem é um ser à parte que se rebaixa, algumas vezes muito baixo, ou que pode se elevar bem alto. Fisicamente, o homem é como os animais e menos dotado que muitos deles. A natureza lhes deu tudo aquilo que o homem é obrigado a inventar com sua inteligência para suas necessidades e sua conservação. Seu corpo se destrói como o dos animais, é verdade, mas seu espírito tem um destino que só ele pode compreender, porque só ele é completamente livre. Pobres homens, que vos rebaixais abaixo da brutalidade, não sabeis vos distinguir? Reconhecei o homem pelo pensamento de Deus. Questão 593. Pode-se dizer que os animais não agem senão por instinto? Isso é ainda um sistema. É bem verdade que o instinto domina na maioria dos animais, mas não vês que agem com uma vontade determinada? É da inteligência, mas ela é limitada. Questão 594. Os animais têm uma linguagem? Se entendeis uma linguagem formada de palavras e de sílabas, não. Um meio de se comunicar entre si, sim. Eles se dizem muito mais coisas do que acreditais, mas sua linguagem é limitada, como suas ideias, as suas necessidades. Há animais que não têm voz, esses parecem não ter linguagem? Eles se compreendem por outros meios. Vós outros homens não tendes senão a palavra para se comunicarem? E os mudos? Que dizem deles? Os animais, estando dotados da vida de relação, têm meios de se informarem e de exprimirem as sensações que experimentam. Crês que os peixes não se ouvem entre si? O homem não tem, portanto, o privilégio exclusivo da linguagem, mas a dos animais é instintiva e limitada pelo círculo de suas necessidades e de suas ideias, enquanto que o homem é perfectível e se presta a todas as concepções de sua inteligência. Questão 595. Os animais têm o livre-arbítrio de seus atos? Eles não são simples máquinas como acreditais, mas sua liberdade de ação é limitada às suas necessidades e não pode se comparar à do homem. Sendo muito inferiores a ele, não têm os mesmos deveres. Sua liberdade está restrita aos atos da vida material. Questão 596. De onde provém a aptidão de certos animais para imitar a linguagem do homem? E por que essa aptidão se encontra antes nas aves que nos macacos, por exemplo, cuja conformação tem mais analogia com a sua? Conformação particular dos órgãos da voz, secundado pelo instinto de imitação,
O macaco imita os gestos e certas aves imitam a voz. Questão 597. Visto que os animais têm uma inteligência que lhes dá uma certa liberdade de ação, há neles um princípio independente da matéria? Sim, e que sobrevive ao corpo. Esse princípio é uma alma semelhante à do homem? É também uma alma, se quiserdes. Isso depende do sentido que se dá a essa palavra. Ela, porém, é inferior à do homem. Há entre a alma dos animais e a do homem tanta distância quanto entre a alma do homem e Deus. Questão 598. A alma dos animais conserva, depois da morte, sua individualidade e a consciência de si mesma? Sua individualidade, sim, mas não a consciência do seu eu. A vida inteligente permanece no estado latente. Questão 599. A alma dos animais tem a escolha de se encarnar em um animal antes que em um outro? Não, ela não tem o livre-arbítrio. Questão 600. A alma do animal sobrevivente ao corpo está depois da morte em um estado errante como a do homem? É uma espécie de erraticidade, visto que não está unida ao corpo, mas não é o espírito errante. O espírito errante é um ser que pensa e age por sua livre vontade, sendo a consciência de si mesmo seu atributo principal. A alma dos animais não tem a mesma faculdade. Consciência de si mesmo é que é o atributo principal do espírito. O espírito animal é classificado, depois da sua morte, pelos espíritos que a isso compete e quase imediatamente utilizado, não tendo tempo de se colocar em relação com outras criaturas. Questão 601. Os animais seguem uma lei progressiva como os homens? Sim, e é por isso que nos mundos superiores, onde os homens são mais avançados, os animais o são também, tendo meios de comunicação mais desenvolvidos, mas eles são sempre inferiores e submissos ao homem. São para eles servidores inteligentes. Questão 602. Os animais progridem como o homem pelo fato de sua vontade ou pela força das coisas? Pela força das coisas, por isso, para eles não há expiação. Questão 603. Os mundos superiores, os animais conhecem a Deus? Não, o homem é um Deus para eles, como outrora os espíritos foram deuses para os homens. Questão 604. Os animais, mesmo os aperfeiçoados nos mundos superiores, sendo sempre inferiores ao homem, disso resultaria que Deus teria criado seres intelectuais perpetuamente votados a inferioridades, o que parece em desacordo com a unidade de vistas e de progresso que se distingue em todas suas obras. Tudo se encadeia na natureza por laços que não podeis ainda compreender, e as coisas, as mais dispares na aparência, têm pontos de contato que o homem não chegará jamais a compreender no seu estado atual. Ele pode entrevê-los por um esforço de sua inteligência, mas será apenas quando sua inteligência tiver adquirido todo o seu desenvolvimento e estiver isenta dos preconceitos do orgulho e da ignorância, que ele poderá ser claramente na obra de Deus. Até lá, suas ideias limitadas o fazem ver as coisas de um ponto de vista mesquinho e restrito. Sabeis bem que Deus não pode se contradizer e que tudo na natureza se harmoniza por leis gerais
que não se afastam jamais da sublime sabedoria do Criador. A inteligência é, assim, uma propriedade comum, um ponto de contato entre a alma dos animais e a dos homens? Sim, mas os animais não têm senão a inteligência da vida material. No homem, a inteligência da vida moral.